grande abraço para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você. O JR23 está começando na noite desta quinta-feira e trazendo informações do dia a dia para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil e o mundo. Por isso que eu digo, tá na boca do povo, tá na palma da mão, você acompanhando aqui o JR23. Sem perder muito tempo, vamos lá já agora apresentar para você alguns dos destaques da edição do programa de hoje. O ciclista que morreu após o grave atropelamento registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira na Avenida Doutor Ismael Alonso, Y. Alonso, em Franca, foi identificado. Um acidente marcou a manhã desta quinta-feira em Franca. Uma idosa de 70 anos, identificada como Maria do Carmo Santos Soares, morreu após ser atropelada por um caminhão de coleta de recicláveis. 34 mil assassinatos no ano passado, o que corresponde a 93 vítimas por dia e representa uma queda de 11% em relação a 2024. Ana Cristina já foi vítima de um golpe na internet. Falando que eu tinha ganhado uma cortesia para jantar no restaurante. Foi o primeiro, então eu caí igual um pato. Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Abicalçados, com base nos números da SESEX, apontam que 2025 encerrou com as importações em elevação e as exportações estáveis. A Associação Atlética Francana iniciou a venda de ingressos e do Passaporte Paulista 3 para os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista da Série 3, reforçando o convite para que a torcida esteja presente no Estádio Lanchão ao longo da competição. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no JR23, que já está no ar. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta com o JR 23 e as informações do dia a dia. Muito obrigado você pela audiência, pela companhia, você que nos assiste pelo canal 23, também pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, pelas mensagens também, né? O pessoal sempre nos encontra pelas ruas e sempre, Samuel, tá na boca do povo, tá na palma da mão. JR 23, gratidão pela companhia aqui na TV Franca, TV que mostra aquilo que acontece a nossa região, mas também aqueles fatos que mexem com o seu dia a dia. E como você já está acostumado, agora as informações do setor policial com o resumo aqui no JR 23. O ciclista que morreu após o grave atropelamento registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira na Avenida Doutor Ismael Alonso Y. Alonso, em Franca, foi identificado. Trata-se de Jorge Luiz da Silva, de 59 anos. Câmeras de segurança da prefeitura registraram o momento do acidente. As imagens mostram que Jorge descia na contramão pela alça de acesso que liga a Avenida Alonso Y. Alonso à Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. O local é sinalizado para tráfego apenas no sentido de subida, mas o ciclista desceu pelo acesso e entrou repentinamente na frente de um caminhão que seguia pela via preferencial. O acidente aconteceu por volta das 5h30, quando ainda estava escuro. O caminhão trafegava no sentido residencial Amazonas Centro e, devido à entrada inesperada do ciclista na pista, o motorista não teve tempo suficiente para desviar. No asfalto, ficaram registradas marcas de frenagem, indicando a tentativa de evitar a colisão. Jorge foi socorrido com vida pela equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Franca, porém inconsciente. Ele não portava documentos, o que dificultou a identificação imediata. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Os destroços da bicicleta de Jorge ficaram no canteiro central da avenida, evidenciando a violência do impacto. A bicicleta ficou presa à parte frontal do caminhão, completamente destruída. O garfo quebrou, a roda dianteira se soltou e o quadro ficou retorcido, preso ao veículo. O caminhão era conduzido por José Paulo Maquete, motorista há cerca de 5 anos, que afirmou nunca ter se envolvido em acidentes. Bastante abalado, ele contou que transportava roupas hospitalares no momento da ocorrência. O atropelamento mobilizou equipes de resgate e provocou interdição e lentidão no trânsito da avenida durante o atendimento. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades. Um acidente marcou a manhã desta quinta-feira em Franca. Uma idosa de 70 anos, identificada como Maria do Carmo Santos Soares, morreu após ser atropelada por um caminhão de coleta de recicláveis. O acidente aconteceu na Avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA, Núcleo de Gestão Assistencial, uma área de grande fluxo de pedestres e pacientes. Segundo as informações preliminares apuradas no local, a tragédia foi causada por uma infração de trânsito. O caminhão da coleta seletiva teria acessado a avenida pela contramão de direção, surpreendendo a vítima que estava na via. Maria do Carmo, que acabará de passar por uma consulta com cardiologista no NGA, foi atingida pelo veículo pesado e sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas, mas a idosa não resistiu e o óbito foi constatado. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que deverá apurar as circunstâncias exatas do atropelamento e a responsabilidade do condutor do veículo oficial. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal. Um empresário de 50 anos, morador da Vila Tótoli, em Franca, perdeu R$ 16.850 após cair em um golpe aplicado por um criminoso que se passou por um amigo próximo. Segundo o boletim de ocorrência, o golpista entrou em contato com a vítima por WhatsApp, usando a foto do amigo e informações pessoais que deram credibilidade à conversa. Sabendo que o empresário trabalha com equipamentos industriais, o criminoso enviou a foto de um compressor e perguntou se ele teria interesse em comprar a máquina. Acreditando que conversava com o amigo, o empresário demonstrou interesse e realizou um primeiro PX de R$ 1.500. Em seguida, o golpista passou a pedir novos valores, alegando diferentes motivos e solicitando dinheiro emprestado.
Confiando na história, a vítima realizou outras transferências, que somaram R$ 16.850, enviadas para a conta de um terceiro. Somente depois das transações, o empresário desconfiou e entrou em contato com o amigo verdadeiro, que confirmou não ter recebido nenhum valor. O caso foi registrado na delegacia como estelionato. A Polícia Civil recolheu os comprovantes das transferências e investiga o caso para tentar identificar e localizar o autor do golpe. Uma mulher de 35 anos foi vítima de uma agressão extremamente violenta praticada pelo próprio companheiro, de 49 anos, em Jeriquara. A vítima sofreu cortes profundos no rosto, perdeu 3 dentes e precisou de atendimento médico. O agressor tentou fugir, se esconder e ainda entrou em confronto com a polícia militar, sendo preso em flagrante. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima com diversas lesões visíveis, bastante machucada e abalada. A mulher contou aos policiais que o homem passou a agredi-la com o cabo de um facão, atingindo diretamente sua boca. Com a violência dos golpes, ela acabou perdendo 3 dentes. Ainda segundo o relato, o agressor também utilizou a lâmina da faca, causando vários cortes, principalmente na região do rosto. Quando os policiais chegaram, o homem já havia fugido do local. A vítima informou que ele saiu a pé, seguindo em direção à pista de skate da cidade. Uma viatura iniciou as buscas e, durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem deitado sobre um colchão, totalmente coberto por um cobertor, ao lado de um morador em situação de rua. Ao solicitarem que o indivíduo se descobrisse, os policiais perceberam que ele apresentava as mesmas características físicas informadas pela vítima, confirmando se tratar do agressor. Durante a abordagem, os policiais ordenaram que o homem se levantasse e colocasse as mãos na cabeça, mas ele se recusou a obedecer, passando a agir de forma agressiva. Em seguida, o suspeito partiu para cima dos policiais, dando início a uma luta corporal. Diante da resistência e do risco à equipe, os policiais precisaram utilizar uma arma de choque para conter o agressor e conseguir algemá-lo, colocando-o na viatura. Tanto o homem quanto a vítima precisaram ser levados para atendimento médico, sendo encaminhados inicialmente para a cidade de Pedregulho. Após o atendimento, ambos foram conduzidos até a CPJ, Central de Polícia Judiciária, de Franca. Diante da gravidade dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, resistência e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil. E agora eu quero no telão da notícia a informação importante, né, que mostra o trabalho, o resultado de operações que foram feitas nas últimas horas, e você confere os detalhes desse trabalho aqui no JR23. Já está pronto aí, produção? Vamos lá então com as informações aqui na tela da TV que mostra você, joga no telão da notícia. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que utiliza como base de dados o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de casos de feminicídio vem aumentando desde 2015, quando o crime foi tipificado no país. Em 2025 foram 1.470 casos de feminicídio, aumento de 0,41% em relação a 2024, mas 4 estados ainda não enviaram os seus dados relativos ao mês de dezembro. Então esses números podem ser ainda maiores. E alguns estados que não enviaram os dados são Paraíba, Pernambuco, Alagoas e São Paulo. E justamente São Paulo foi onde ocorreu o maior número desses casos, foram 233, seguido por Minas Gerais com 139 casos, Rio de Janeiro com 104 e Bahia com 103. Em todo o país foram 13.448 casos de feminicídio ao longo dos últimos 10 anos. O feminicídio pode ter como motivação a violência doméstica ou a desigualdade de gênero, e o autor pode ser conhecido ou não pela vítima. Em casos de violência contra a mulher, para denunciar existem os telefones 180 do governo federal e 190, que é o número de emergência da Polícia Militar. Eu volto. 34 mil assassinatos no ano passado, o que corresponde a 93 vítimas por dia e representa uma queda de 11% em relação a 2024. Os números não incluem dados dos estados de São Paulo, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Desde a pandemia de Covid-19, o Ministério da Justiça registra diminuição no número de mortes violentas no país, estatística que inclui homicídios dolosos quando há intenção de matar,
feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte. A queda acumulada no número de mortes violentas de 2020 até o ano passado foi de 25%. O pior ano da série histórica foi 2017, quando foram registradas mais de 60 mil mortes violentas no país. Hoje, a Bahia é o estado que mais concentra vítimas, seguida do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Foram cumpridos hoje pela manhã 4 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a Douglas Schwarzman, ex-diretor adjunto das categorias de base do São Paulo, a Mara Casares, ex-diretora feminina, cultural e de eventos do clube, também ex-mulher do presidente afastado Júlio Casares, e também de Rita de Cássia Adriana Prado. A Rita de Cássia teria sido aí intermediária, teria feito a negociação de ingressos, né, dessas vendas irregulares dos camarotes aqui do clube do Morumbi durante eventos musicais. O estopim de toda essa crise aconteceu aproximadamente um mês, quando foi vazado um áudio aí envolvendo esses ex-diretores do clube que se afastaram depois justamente da divulgação desse áudio, falando dessas negociações que acabaram envolvendo aqui. O estopim todo foi no show da Shakira, em fevereiro do ano passado, aqui no Morumbi, na casa da Mara Casares. A Polícia Civil encontrou aproximadamente R$28 mil em espécie e mais muita documentação, e o CPU de um computador. A CPU também foi apreendida. Tanto o Schwarzman quanto a Rita Adriana não foram localizados nos endereços repassados aí para a polícia. O promotor de justiça, José Reinaldo Carneiro Guimarães, afirmou aí em entrevista que esse esquema é muito maior do que o esperado, envolve muito mais diretores e que o trabalho vai continuar seguindo. O São Paulo, em nota, também confirmou que é vítima do processo e que colabora com as autoridades nas investigações. Confira agora também as informações da área da segurança pública, daquilo que acontece pelo Brasil. Ana Cristina já foi vítima de um golpe na internet. Falando que eu tinha ganhado uma cortesia para jantar no restaurante. Foi o primeiro, então eu caí igual um pato. E aí eles me mandaram um voucher falando que eu tinha um desconto de R$200 e eu cliquei no link. Na hora que eu cliquei, minha tela ficou escura. Então eles clonaram meu Instagram e meu WhatsApp. No começo do ano, as tentativas de golpe costumam aumentar. Os golpistas miram no pagamento de impostos, como IPVA e IPTU. Os criminosos, eles oferecem desconto exclusivo, último dia com abatimento, descontos que chegam até 40%. E normalmente enviando links falsos ou QR Codes de Pix. Esse é um golpe muito comum em início de ano. Nós temos também o golpe dos boletos falsos, não só de IPVA, mas também de IPTU e taxas. Início de ano, normalmente pagamento de taxas e impostos, e esses criminosos, eles adulteram os boletos e eles criam boletos visualmente idênticos aos oficiais, mas com código alterado ou com Pix desviado para conta de golpista. Segundo estimativa da Serasa Experian, o Brasil registra uma tentativa de golpe online a cada 2 segundos. Isso equivale a mais de 1.100.000 tentativas todo mês. Os principais alvos são clientes de bancos e de instituições financeiras. Na dúvida, não clique, não responda a mensagem. Muito cuidado com essas mensagens com gatilhos de altíssimos descontos. Sempre acesse a URL diretamente, não vá até o buscador para acessar aquele site, porque os criminosos conseguem ranquear sites falsos. Então, agindo com essa atenção, a gente consegue minimizar muito a chance de cair em um golpe digital de início de ano. Ana Cristina agora está bem atenta. Hoje eu preciso verificar a veracidade da informação, eu não clico em qualquer coisa, eu não clico mais em links do WhatsApp. Se falar que vai mandar pelo WhatsApp, eu já encerro a ligação, já desligo e não dou continuidade. Nós vamos para um intervalo rápido, mas na sequência tem mais notícias aqui no JR 23, é só você ficar ligado rapidinho, em instantes estamos de volta. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte.
Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. A área econômica também é destaque, pois, afinal de contas, geração de empregos, produção de renda, também sempre importante como destaque aqui no programa no JE 23. Tem aí reportagem hoje, né, nessa quinta-feira especial no JE 23 e você acompanha, vamos ver, joga na tela a informação. Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Abicalçados, com base nos números da SESEX, apontam que 2025 encerrou com as importações em elevação e as exportações estáveis. No mês de dezembro, as importações, em receita, somaram 56,98 milhões de dólares e 3,58 milhões de pares, incrementos tanto em dólares, mais 33,6%, quanto em volume, mais 12%, em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado, as importações somaram 585 milhões de dólares e 43,2 milhões de pares, incrementos tanto em receita, mais 22,5%, quanto em volume, mais 20,6%, ante 2024. Respondendo pela maior parte dos calçados importados pelo Brasil, Vietnã, China e Indonésia aumentaram seus embarques para o país ao longo de 2025. No ano, foram importados do Vietnã o equivalente a 287 milhões de dólares e 14,43 milhões de pares, altas tanto em receita, mais 28,2%, quanto em volume, mais 21,4%, em relação a 2024. Da China, vieram 46,53 milhões de dólares e 10,4 milhões de pares, incrementos de 15,7% e de 6%, respectivamente, ante 2024. Já da Indonésia, as importações alcançaram 142,35 milhões de dólares e 9 milhões de pares, elevações tanto em receita, mais 29%, quanto em volume, mais 32,8%, em relação a 2024. No ano passado, as exportações de calçado geraram 958,2 milhões de dólares por 103,94 milhões de pares embarcados ao exterior, queda de 1,8% em receita e aumento de 6,7% em volume no comparativo com 2024. O impacto do tarifaço dos Estados Unidos, que aplica, desde agosto de 2025, sobretaxa de 50% ao calçado brasileiro importado pelo país, foi determinante para a baixa performance das exportações. Principal destino do calçado brasileiro no exterior, os Estados Unidos importaram, em 2025, o equivalente a 211,9 milhões de dólares pelo embarque de 10,2 milhões de pares, quedas tanto em receita, menos 2%, quanto em volume, menos 1%, em relação a 2024. No recorte de dezembro, as exportações para os Estados Unidos foram de 13,47 milhões de dólares e 761 mil pares, quedas tanto em receita, menos 20,1%, quanto em volume, menos 23,2%, em relação a dezembro de 2024.
As exportações para o segundo principal destino do calçado brasileiro no exterior também caíram, em receita, em dezembro. Em todo o ano passado, as exportações para a Argentina somaram 179,66 milhões de dólares e 13,68 milhões de pares, queda de 11% em receita e incremento de 8,6% em volume no comparativo com os resultados de 2024. Já no recorte de dezembro, as exportações para os hermanos atingiram 4,46 milhões de dólares e 394,3 mil pares, quedas tanto em receita, menos 47,7%, quanto em volume, menos 31,3%, em relação ao mesmo mês de 2024. Na terceira colocação do ranking apareceu o Paraguai que, no ano passado, importou o equivalente a 48 milhões de dólares pela importação de 9,47 milhões de pares verde-amarelos, incrementos de 12,6% e de 13,6%, respectivamente, ante 2024. No recorte de dezembro, as exportações para o país vizinho registraram 3,76 milhões de dólares e 527,28 mil pares, incremento de 75,2% em receita e queda de 2,5% em volume na relação com o mesmo mês de 2024. Em 2025, o Rio Grande do Sul foi o principal exportador do setor calçadista em receitas geradas. No ano, as fábricas gaúchas geraram 457,7 milhões de dólares com embarque de 31,96 milhões de pares, quedas de 5,7% em receita e de 1% em volume ante 2024. Na sequência, entre os exportadores, apareceram o Ceará, 189,43 milhões de dólares e 32,6 milhões de pares, queda de 4,9% em receita e incremento de 8% em volume ante 2024, e São Paulo, 100,98 milhões de dólares e 6,7 milhões de pares, incrementos de 10,6% e de 14,7%, respectivamente, ante 2024. E o cuidado com a saúde também é sempre uma prioridade. Você tem que sempre ficar atento com aquilo que as autoridades médicas estão alertando. No JR 23 a gente sempre presta serviço. Nós fazemos o nosso papel com a orientação, em especial aí as campanhas de vacinação. Mas temos também outras informações que você acompanha aqui no JR 23. Tem mais informações? Fique ligado, acompanhe na reportagem. Eles estão cansados. Esse ano, principalmente, eu não sei porquê, mas esse ano eu senti que eu tô bem cansado, bem mais que antes. Eu acordo 6 horas, vou pra aula, eu volto pra casa, eu faço meus deveres, que é lavar a louça, arrumar a casa, esse tipo de coisa. O tempo que sobra, ou eu estudo, ou eu pego e jogo videogame, ou eu venho jogar bola. Mas o que de fato está acontecendo com o sono dessa geração? Realmente eu fico na sala vendo vídeo, pra ver se quando despega no sono, sinto sono, pegar, deitar e dormir. E você sabia que quando a gente fica na tela, piora o nosso sono? Piora? Isso é um mal, infelizmente, do mundo moderno, que é ficar devendo sono. Já existe uma condição que é chamada síndrome do sono insuficiente. Todos nós precisamos descansar. As crianças, por exemplo, estão em fase de crescimento, por isso precisam de mais tempo de sono para desenvolver o corpo e a mente. Os adolescentes, por outro lado, estão enfrentando mudanças hormonais importantes, por isso é comum se sentirem mais cansados ou até mesmo estressados. O problema é que no fim das contas, todo mundo está devendo horas para o próprio corpo e essa conta não demora a ser cobrada. E o pior, vem com juros. Alteração da atenção, dificuldade de concentração, alteração do raciocínio, irritabilidade, maior propensão ao diabetes mellitus, à obesidade. E se você faz parte do time de pais que chamam os filhos de preguiçosos, repense. O corpo de uma criança ou adolescente trabalha muito nessas fases. Ao longo da vida, nós mudamos a quantidade de sono necessária, que vai desde um bebê que às vezes tem necessidade de dormir de 13, 15, 16, às vezes até um pouco mais horas ao longo de 24 horas. Um adolescente precisa de mais horas de sono do que um adulto, e um adulto hoje se diz que, em média, precisaria de 7 a 8 horas de sono regulares. O simples fato de estarmos sempre conectados faz com que a mente nunca desligue. Um dos grandes motivos também
de atrapalhar o desenvolvimento da criança cerebral, cognitivo, inclusive com diretrizes que orientam que a criança, até pelo menos 2 anos de idade, não tenha uma exposição, zero exposição a telas, e após essa idade uma exposição controlada. Tem muita gente que fica vendo TV por horas no quarto antes de dormir, com a luz acesa, fica no computador trabalhando na cama, come na cama. Tem muitas atividades que tiram a boa associação que o nosso cérebro tem de estar ali na cama para dormir. Ele não entende exatamente o que você está fazendo. Com pequenas mudanças, podemos transformar o descanso em um pilar para uma vida mais saudável e equilibrada. Intervalo rápido e na sequência nós estaremos de volta com as novidades do mundo da bola. Esporte é destaque também aqui, ó, no JR 23. Fique ligado. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Entender eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio. É claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa?
Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. E agora é hora de falar do mundo da bola para você, torcedor apaixonado, você que gosta aí do seu time do coração. Como é que tá o seu time? Tá te trazendo mais alegria ou um pouquinho mais de tristeza, né? Sempre assim. Alguém tem que ganhar, outro tem que perder, mas o que vale é a brincadeira sadia no mundo da bola, né? Desde que ofensa, que não tenha violência, tudo bem, aí vai, né? Pois afinal de contas é o que faz com que as pessoas gostem tanto do esporte em si. E temos aí as informações aqui no JR 23. O atacante Memphis Depay realizou seu primeiro trabalho com o elenco neste início de temporada. O camisa 10 ainda está em processo de reequilíbrio muscular. O zagueiro Kaká está em tratamento de um estiramento do músculo oblíquo interno lado esquerdo. Após o treino, o meio-campista Matheus Pereira concedeu sua primeira entrevista coletiva à imprensa no CT. O técnico Dorival Júnior confirmou que o atacante está fora do clássico contra o Santos, marcado para quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O camisa 10 ainda não atuou em 2026. Diagnosticado com edema ósseo no joelho esquerdo, o holandês iniciou a pré-temporada em tratamento e, apenas na última semana, passou a realizar atividades físicas no campo. Apesar da evolução, ele segue fora dos treinos integrados e não reúne condições de jogo. Com isso, igualará sua maior sequência de partidas como desfalque desde que chegou ao clube, 4 jogos consecutivos. Internamente, a cautela é vista como necessária. Na verdade, eu já sabia do interesse do Corinthians há algum tempo, então fui ficando ansioso, não vou mentir, ficando com frio na barriga, voltar a sensação de poder voltar para casa, de estar em casa novamente. Eu sou corintiano, minha família toda é corintiana, então já era um desejo grande de voltar para casa. Então, quando eu soube do interesse do Corinthians, eu falei com meus empresários que era para cá que eu queria voltar. Minha relação com o clube é desde pequeno, né? Fiz minha base inteira aqui, cheguei no profissional também aqui. Como eu disse, sou corintiano, torcia já para o clube, minha família toda é corintiana, então poder vestir essa camisa novamente é um motivo de muito orgulho para mim e para minha família. Sobre a minha estreia, não vou mentir, estava um pouco ansioso de voltar a vestir a camisa, de voltar a frequentar a arena, de ver a torcida de perto. Acompanhava de longe e agora tendo a oportunidade de estar do mesmo lado, voltar a estar do mesmo lado é um motivo de orgulho muito grande para mim e para minha família, como eu disse, e reestrear ainda mais num clássico, a importância do jogo. E o que a torcida pode esperar de mim é muita entrega, muita dedicação e vontade de vencer com essa camisa. O Peixe vem de um empate frustrante diante do Guarani, fora de casa, com gol sofrido nos últimos minutos do jogo. Até o momento, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda acumula 4 pontos em 3 jogos e ocupa a 8ª posição da tabela, a última na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. A dúvida pelo lado do Peixe é sobre a utilização de Gabigol. O atacante tem uma tendinite no joelho e sua participação no clássico está condicionada a uma boa resposta física nos treinamentos das últimas terça e quarta-feira. Por outro lado, Neymar, que segue se recuperando de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, continua de fora. Olha, eu acho que, primeiramente, meu trabalho tem que ser bem feito aqui no clube. Então, meu pensamento é fazer um grande jogo amanhã, fazer um grande campeonato paulista, depois um grande campeonato brasileiro, e se a oportunidade aparecer, eu vou estar preparado. Olha, eu não acho um peso, mas eu acho sim um incentivo a mais, vamos dizer assim. Eu acho que a gente sabe da importância de voltar a conquistar um título, sabe da importância dos campeonatos, sabe também a importância que vamos ter esse ano, a cobrança vai ser muito alta e a gente está preparado, a gente espera poder fazer o nosso papel e, se Deus quiser, voltar a conquistar títulos esse ano. Vamos falar agora da Francana. Pois é, a Associação Atlética Francana sempre é destaque aqui na TV Franca. Aliás, a TV Franca, pioneira em transmissões aí dos jogos da Associação Atlética Francana, vem acompanhando ao longo dos anos, né, todo o desempenho da Associação Atlética Francana, não só ao longo dos anos, todas as semanas a gente acompanha. E quando tem novidade, a gente traz para você.
A Associação Atlética Francana iniciou a venda de ingressos e do Passaporte Paulista 3 para os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista da Série 3, reforçando o convite para que a torcida esteja presente no Estádio Lanchão ao longo da competição. O passaporte garante acesso aos 7 jogos em casa da Francana na primeira fase por R$ 105, opção voltada ao torcedor que pretende acompanhar toda a campanha como mandante. A iniciativa busca facilitar o acesso do público, além de fortalecer o apoio nas arquibancadas durante a disputa. Jogos da Francana em casa na primeira fase. A veterana fará 7 partidas como mandante nesta etapa do campeonato, com o seguinte calendário. Rodada 1, Francana e Catanduva. 25 de janeiro, domingo, às 10 horas. Rodada 4, Francana e Desportivo Brasil. 4 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30. Rodada 5, Francana e União Suzano. 8 de fevereiro, domingo, às 10 horas. Rodada 7, Francana e São Bernardo. 14 de fevereiro, sábado, às 15h30. Rodada 9, Francana e Rio Branco. 25 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30. Rodada 11, Francana e Rio Preto. 4 de março, quarta-feira, às 19h30. Rodada 14, Francana e Rio Claro. 15 de março, domingo, às 10 horas. Além do passaporte, os ingressos avulsos também estão disponíveis, permitindo que o torcedor escolha partidas específicas para acompanhar no estádio. A campanha de venda é divulgada com o slogan "A Francana precisa de você", destacando a importância da presença da torcida como fator de apoio ao time na busca pelos objetivos na Série A3. A expectativa do clube é de bom público, especialmente nos jogos iniciais e nos confrontos decisivos da reta final da primeira fase. A Francana estreia em casa no dia 25 de janeiro, contra o Catanduva, abrindo oficialmente sua caminhada como mandante no Paulista 3. Passa rápido o programa, já chegamos ao fim de mais um JR23. Quero agradecer imensamente a sua companhia, a sua audiência diária aqui na tela da TV, que mostra você, eu costumo dizer, a audiência qualificada da TV Franca. Amanhã a gente está de volta. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Direto da natureza. Frescor em cada gota. Como deve ser, mais que um suco. É Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você. E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33,4% de suco. É isso que é importante do suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca do ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Taquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa, para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale suco Tingá. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota. Como deve ser, mais que um suco. É Tingá.